Bom dia para você que está aí de casa, bom dia ao nosso culto online, e eu quero nessa manhã te convidar a estar aqui por inteiro, a se entregar completamente, porque o alimento, ele é um alimento espiritual, e ainda que você esteja da sua casa, você pode ser sustentado pelo amor do nosso Pai. Então eu quero orar com você e pedir que o Senhor encontre o teu coração nessa manhã. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos por mais uma manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e esse dia é um dia especial. Nós estamos aqui juntos, mesmo que online, nós queremos a manifestação do Senhor, Pai. Através das palavras, não só daqui declaradas, mas de todo esse culto, Pai. Nós te entregamos as nossas vidas e entregamos cada vida, cada lar que aqui representa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz em João 3,16, um versículo famoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume todo o Evangelho, né? É o amor de Deus sendo manifestado de maneira infinita e gloriosa. E além disso, o que a gente pode aprender nesse único versículo? Deus amou de tal maneira, a motivação de Deus ao dar foi o amor. E essa deve ser a nossa também. Deus deu, o amor de Deus se tornou em uma atitude de doação. Ele deu, não apenas deu, ele deu o seu único e precioso Filho, né? Ele deu o melhor que ele tinha. E essa também deve ser a nossa atitude. E Deus deu por um motivo específico, que foi recuperar a humanidade e dar a salvação. O ato de dar, como gesto profundo de amor e fé vigorosa, é a chave para as nossas vidas. E Deus, ele deu sacrificialmente, foi o único Filho, foi um sacrifício. E eu quero te falar, o plano de Deus sempre funciona. Então, aprendendo com esse versículo, eu quero que você separe o seu dízimo, a sua oferta nesse momento de fidelidade e generosidade. Pai, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo e que cada pessoa possa se derramar, assim como o Senhor deu o seu único Filho, que nós possamos entregar aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você acredita, você crê que Deus pode fazer algo novo na tua vida, querido? Nós choramos as nossas dores, nossas perdas, nosso sofrimento, nossas enfermidades, mas Deus, no seu avivamento, vai transformar tudo isso. E mais do que isso, vai fazer o teu coração pegar fogo de paixão por Jesus Cristo. E ele continua, e ele me disse, profetiza, Ezequiel, profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Por isso que eu pedi para vocês ficarem em pé. Ouça a palavra do Senhor. E o profeta, então, recebe de Deus essa ordem. Profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes. Ossos secos, ouvir a palavra. Igreja do Senhor Jesus Cristo, ouvir a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor eterno, o soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei ressurgir carne, e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor.
Então, profeta, profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobrira. Todavia era um corpo sem espírito. Era um corpo sem espírito, não havia vida ainda, o corpo se formou, os ossos se juntaram, tendões e peles foram colocados, mas estavam mortos ainda. Estavam mortos ainda. Muitos estão na igreja, muitos estão até louvando, até cantando, aparentemente vivos, mas só vivos fisicamente, mortos espiritualmente. Então, o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito do homem, não é o Espírito de Deus. Profetiza agora o Espírito de cada pessoa. Profetiza o Filho do Homem, convoca o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Glória a Deus. Então o Eterno me revelou, ó Filho do Homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. É a minha igreja. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, versículo 12, profetiza e prega-lhes. Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós, o meu Espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra, então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Quantos podem dar um glória a Deus? Querido, Deus vai fazer coisa grande, amém? E vai começar hoje. Deus tem pressa. Eu aprendi uma coisa maravilhosa lendo aquele livro da honra que o Hugo me deu lá. O autor do livro fala assim, olha, Deus está sempre de bom humor. Fala para o teu irmão, Deus está de bom humor hoje. Hoje não, Deus está sempre de bom humor. E todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, clamando, pedindo que Ele venha sobre nós, quando nós declaramos a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer, porque Ele está de bom humor, Ele não tem raiva de você. Ah, irmão, eu sou um pecador que não mereço. Eu também não mereço estar aqui em cima. Quem sou eu para estar falando alguma coisa para vocês? E quando eu falei isso para Deus, eu falei assim, olha, você está sob o amor, e não sob o medo. Aprendi isso também. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse os seus olhos e profetizasse sobre você. Sabe o que é profetizar? Profetizar é você visualizar o que Deus quer fazer na tua vida agora. E você talvez não consiga nem visualizar nada, porque você está tão mirrado, tão ossos, que você não consegue ver. E eu estou dizendo, se você profetizar, Deus tem coisas maravilhosas. Você é uma pessoa linda, e Deus olha para você e vê em você que você é a semelhança dele, e quer que você flua essa semelhança a outras pessoas. Fecha teu olho e profetiza para você primeiro. Vamos orar. Profetiza para você, em cima de você. Senhor, em nome de Jesus, profetiza. Abra a tua boca, querido. Começa a falar. Deus, o que você quer que Deus faça na tua vida hoje? O que você quer que aconteça com a tua família? Eu quero profetizar sobre a igreja. Senhor, eu profetizo sobre a igreja, que profetiza sobre cada um agora. Que o Senhor transforme os ossos secos em uma vida nova, Senhor. Que o Teu Espírito seja derramado em abundância sobre todos nós. Que o poder da Tua presença, Senhor, nos constranja a adorar o Espírito e verdade. Eu profetizo sobre a igreja, uma igreja nova, uma igreja renovada, uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de poder, que vai inundar como um rio inunda, como um rio transbordante que vai inundar a nossa nação, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no ombro do teu irmão, profetiza sobre ele agora.
Coloca a mão no ombro e fala, profetizo sobre a vida do meu irmão, que algo grande vai acontecer sobre a sua vida. Fala para ele, irmão, algo grande vai acontecer na tua vida, vai começar hoje. Você vai ser curado, você vai ser abençoado, você vai estar cheio de Deus. E se você continuar doente, a presença de Deus será tão superabundante que você não perceberá isso. Profetiza, profetiza, presença de Deus na tua vida. Deus te guarda, Deus te protege, Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus está aqui, a unção de Deus está nesse lugar, o Espírito passeia entre nós, o Espírito passeia entre nós, algo grande já começou a acontecer, em nome de Jesus, aleluia, 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 uma salva de palmas para o Senhor. Pode sentar, querido. Eu acho que Deus está inconformado que nós estejamos como estamos. E nós precisamos estar inconformados também com a nossa vida espiritual, por mais espiritual que você acha que seja. Quero ler aqui agora Isaías 44, 3-4, fala assim, porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Vocês entenderam? Deus está dizendo, eu vou despejar água, mas água sobre aqueles que estão sedentos. Quantos estão sedentos? Sedentos é aquela pessoa que sempre quer mais de Deus, sempre quer conhecer mais a Deus, sempre quer ter mais a unção, sempre quer ser um bom instrumento. Então, sobre essas pessoas, Deus está dizendo que eu despejarei água sobre o sedento. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes de águas. Amém, querido? Palavra de Deus. O que é avivar? O que é avivamento? Uma coisa que eu procurei, né? Avivamento é o ato de se avivar. De se avivar. Ou seja, de se tornar vivo, ativo, intenso, despertado, confiante. Avivamento é isso. É alguém que confia, alguém que está vibrando com a palavra de Deus, alguém que tem prazer em estar na presença de Deus, alguém que vive o cristianismo não apenas num louvor maravilhoso que nós tivemos hoje, mas vive esse louvor diariamente em espírito e verdade, que tem a certeza da presença de Deus junto dele em todo momento, por mais difícil que seja o lugar onde você está. Avivamento é mudança de mentalidade produzida pelo Espírito Santo, mas você tem que querer. Avivamento é mudança de mentalidade produzida pelo Espírito Santo. Ergue a tua mão e fala, Espírito Santo, muda a minha mente. Muda a minha mente. Paulo fala que nós já temos a mente de Cristo. Amém, querido? Avivamento é desejar para a terra o que Deus deseja. Avivamento é desejar para a terra o que Deus deseja. Nós estamos vendo as notícias aí na rede social e tudo mais. O mundo está sendo transformado, né? E vai indo de mal a pior. De mal a pior. Estamos agora na época do carnaval, né? Já estamos conformados que o carnaval não tem jeito mesmo, vai acontecer. Querido, vamos desfazer no mundo espiritual. Não que nós não queremos que o povo tenha festa, não é isso, eu gosto de festa. Mas as promiscuidades acontecem nessas festas, porque é uma festa carnal. Avivamento é sair dos limites humanos para o tudo é possível aquele que crê. Avivamento é desenvolver em nós essa mente de Cristo. Avivamento é viver a natureza divina. Você já tem a natureza divina. Você aceitou a Cristo? Você tem a natureza divina. Avivamento é fome e sede de Deus. É mais do que um movimento. É mais do que um movimento. É fome e sede de Deus. É pagar um preço para ver as coisas acontecerem. É querer ser um instrumento nas mãos de Deus. É não ter medo de falar do amor de Cristo, daquilo que Deus fez na sua vida. Nós somos tímidos. Eu sou tímido. Foi aniversário da mãe da Sônia, muito católica, né? Fez 80 anos. E aí eu liguei para ela, né? Estava no telefone, passou o telefone, fui dar os parabéns para o Espírito e falou assim, ora por ela. Puxa, eu vou orar por ela. E eu orei, Dona Maria, posso orar com a senhora por telefone? Pô, de coisa maravilhosa. Eu orei com ela por telefone.
sementes sendo lançadas. Avivado, a pessoa avivada é a pessoa que não perde a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Avivamento, então, é fome e sede por Deus, é uma visitação de Deus ao seu povo. É uma visitação de Deus ao seu povo. Mas uma visitação, Deus nos visitou, está aqui conosco, amém, querido? Mas essa visitação especial pela qual temos clamado, aquela que nós desejamos, é uma torrente de água que vem, que inunda a nossa vida e torna-nos diferentes. Quando você aceita a Cristo, é impossível alguém que aceitou a Cristo continuar na mesma vida que tinha antes. É impossível. E se você continua a mesma vida que tinha antes, você precisa rever a tua salvação e abrir teu coração para Jesus. Avivamento, então, é quando a luz de Cristo brilha em nós. Amém? Avivamento, então, é quando a luz de Cristo brilha em nós. As pessoas notam no brilho dos teus olhos, notam nas tuas palavras, notam no teu comportamento. Elas vão olhar para você e falar, nossa, que igreja você é? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. O que aconteceu com você? Eu recebi Jesus, Ele mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha casa. Você quer ouvir falar sobre Jesus? Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Um coração avivado, querido, não vive como vivia, mas testemunha. Portanto, avivamento é a maior necessidade da igreja nos dias atuais. E devemos buscá-lo ansiosamente como uma questão de vida ou morte. Senhor, dá-nos fruto, dá-me um filho, faz um avivamento, Senhor, eu morro. Agora, o que é o contrário de um coração avivado, intenso? Sabe o que é? É um coração morno, pálido, que não tem luz. Um coração morno é pior do que um coração frio. Apocalipse 3, 15 a 16, nós somos alertados sobre esse estado de coisa. Diz assim o texto: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, sabe o que é morno? Não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Você vira vômito. Deus não suporta a mornidão, a palidez, cara de defunto. Crente reclamão é um crente pardo, morno. Se tudo estiver bonito, se o louvor for bom, se o pregador for bonito, que não o pastor milanês, sabe, então aí tá bom. Mas o dia em que as coisas não saem do jeito que devia sair, querido, o coração vivado, ele quer fazer o melhor, mas nem sempre o melhor que os outros fazem é melhor para você. Mas Deus é maior para todos nós, amém? Então não importa o que possa acontecer circunstancialmente ao nosso derredor, o que importa é que você está aqui para adorar a Deus. Amém, querido? Então preste atenção no seu coração. Como que ele está? Está morno? Está ardendo? O Hugo mencionou semana passada que os discípulos de Emaús, que duas pessoas que moravam em Emaús estavam a uns 15 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, será? E Jesus havia sido crucificado, era um discípulo de Jesus, daquele grupão que acompanhava Jesus, que tinha uma grande expectativa de que Jesus fizesse uma transformação, tirasse os romanos dali, Israel voltasse a ter o seu próprio governo. E eles estavam muito frustrados, e voltando para Emaús, para a sua vila lá. E de repente Jesus aparece com eles, e começa a ministrar a palavra. E Jesus para na casa deles. De repente Jesus desaparece, e eles conversam entre eles. Nossa, não ardia o nosso coração enquanto ele falava a palavra, e teve uma revelação ali de que eles não tinham que ir para Emaús, tinham que voltar para Jerusalém, porque as coisas aconteciam em Jerusalém, não em Emaús. As coisas acontecem aqui, as coisas não acontecem, pode até acontecer, porque Deus é bom e está sempre de um bom humor. As coisas que verdadeiramente acontece, que toca em nossas vidas, acontece quando nós estamos reunidos com o povo de Deus. Os santos reunidos, acontece. Pode acontecer, mas dificilmente acontece quando você assiste só pela TV. A Bíblia nos ensina que não deixei de congregar-vos como alguns têm feito,
e desanimaram da fé. Vem para cá. Continuando rapidinho aqui. O que precede um avivamento? O que vem antes de um avivamento? O que nós precisamos agora fazer para vir um avivamento? Sabe, o avivamento quem produz é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. Mas qual é a nossa parte? 2 Crônicas 7:1 tem um versículo. O primeiro versículo do capítulo fala assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Está entendendo, querido? É comigo. Tá? Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Quantos dizem amém? Salomão recebeu tudo que era necessário, todo o material, dinheiro, tudo que precisava para construir o templo. Ele construiu o templo. Enquanto ele construía o templo, é esforço humano, ele foi fazendo, foi construindo, Aí depois terminou o templo, ele foi orar. Ele orou, e você pode ler lá em 2 Crônicas, capítulo 6, tem a oração, depois o 7 continua. Ele orou, assim que ele acabou de orar, o fogo do céu caiu sobre aquele templo. Jonathan Edwards diz o seguinte, é um grande avivalista, diz o seguinte: quando Deus tem algo muito, muito grande para realizar em favor da igreja, em favor de um povo, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. O que é extraordinário? Além do normal, além da oração que você faz antes da refeição, que quase ninguém mais faz. Eu também esqueço. Além da oração, é mais do que a oração que você faz de noite para orar, que você ora para sua esposa, ora para sua esposa, tá? E ora pelo seu marido, pelos seus filhos. É mais do que você pedir um emprego, ganhar um emprego, coração avivado, faz orações extraordinárias. Nós tivemos aqui o mês passado, os domingos de manhã, das 7 às 8, uma moleza às 7 às 8 de domingo aqui. Tem um bom grupo, mas é uma moleza às 7 às 8 aqui, gente. Das 8 às 9, então das 8 às 9 é uma super moleza. E sexta-feira tivemos aqui das 8 às 10, né? Então, querido, ainda não é oração extraordinária. É um pouquinho. Deus falou, que bom, é uma gota, está começando. Orações extraordinárias é quando você bota os joelhos no chão e clama, e clama, e clama, não para ter emprego, não para ganhar dinheiro, não para ser curado, porque isso Deus cura no avivamento. Mas você clama pela manifestação do poder de Deus na sua vida. Você esquece os seus problemas, você começa a olhar para as outras pessoas, olha para a tua cidade, para a tua nação. Querido, se existe uma nação que precisa de um clamor e de avivamento, é o Brasil. Porque Deus nos privilegiou com uma nação maravilhosa. E a igreja a igreja hoje, eu não sei se eu devo falar isso, mas eu vivi avivamento. Lamentavelmente, os avivamentos duram muito pouco. Por quê? Porque de repente começa a crescer, os líderes ficam muito superpoderosos, e Cristo fica de lado. Agora é o meu bispo, agora é meu apóstolo, agora é o meu pastor, e olha para o cara e tira fotografia com o cara, e Jesus Cristo passa do lado, ninguém percebe. De vez em quando tem um culto maravilhoso, lindo, porque Deus é misericordioso e está sempre de bom humor. Nunca houve na história, reverendo Hernandes Dias Lopes, um avivamento sem oração. E 2 Crônicas 7,14 fala assim, você tem que ler o contexto, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, fale humilhar. Fala mais forte, humilhar. Porque é difícil se humilhar. É difícil se humilhar até diante de Deus. Porque todas as vezes que nós queremos resolver os problemas sem colocar Deus na questão, estamos sendo soberbos, porque você não consegue sequer respirar sem Deus. Então humilhe-se e reconheça que Deus é tudo em sua vida. Então humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, é uma condicional. Orar, fale orar. E buscar a minha face. Buscar a minha face. E essa aqui, e se afastar dos seus maus caminhos. Fale assim, se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Querido, avivamento é uma promessa de Deus. A quem? Ao sedento. Ao mirrado, sim, mas sedento. Ao morto, sim, que quer viver. Àquele que quer mais de Deus.
Deus se manifesta quando nós queremos mais de Deus. Eu estava vendo o Pânico esses dias, essa semana, e tinha lá uma irmã, uma moça famosa, mas crente, tem reunião na casa dela sempre, mas eu estava vendo o bate-papo do pessoal, tá? O Pânico é pânico, né? É um pânico mesmo, né? Como eles não entendem nada de Deus e não entendem nada da Bíblia, não tem absolutamente nada, é ignorância total. E quando você não entende, você menospreza, porque você dá valor quando você conhece o poder que há nesta palavra. E eu falei, meu Deus, como o Hugo orou aqui, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Deus está te levantando para ser um ceifeiro, mas um ceifeiro avivado, um ceifeiro que não desiste do perdido, um ceifeiro que, não importa a hora, está disponível na mão do Pai para colher aquilo que Deus colocar para você colher. Amém, querido? Isso é um coração avivado. E Deus vai fazer, porque Ele prometeu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ele nem pergunta que pecado é, Ele perdoa. Quando precisamos de um avivamento? Vamos ver se a gente precisa de avivamento? O reverendo Arival Dias Casimiro, pastor presbiteriano, cita alguns motivos para um avivamento. Eu vou citar alguns deles aqui. Primeiro, precisamos de um avivamento quando a oração deixa de ser vital para o crente, para o cristão. Se a oração não é uma questão de vida e morte espiritual, não é uma questão de vida, não é uma questão de você precisar dela para viver aqui na terra, se ela não é vital, nós precisamos de um avivamento. E vou dizer uma coisa para você, não tem sido vital para nenhum de nós. Falo com segurança. Nenhum de nós diz assim, se eu não orar, estou morto. Se eu não orar, estou enrolado. Se eu não orar, não consigo nada. Umas gotinhas de bênção acontecem aqui e ali com o nosso mínimo de oração. Mas temos que intensificar isso, amém? Quantos concordam que tem que intensificar? Comece hoje. Você lembra que eu falei aqui de você orar 1 minuto? 1 minuto! Pare 1 minuto, abençoa aquela irmã de vestido verde, abençoa aquela outra irmã, aquele irmão, sai abençoando todo mundo. 1 minuto, você vai ver quanto que isso repercute na tua vida e nos céus. Segundo lugar, quando precisamos de um avivamento? Quando não nos preocupamos mais com a santidade, quando já estamos vivendo como todo mundo está, quando absorvemos as coisas do mundo sem avaliar segundo a palavra de Deus, se isso é bom, se isso não é bom. Quando não nos preocupamos mais com a santidade e quando damos mais valor ao lazer e ao trabalho do que à piedade. Quando o pecado não incomoda mais a nossa consciência. Quando o pecado não incomoda mais a nossa consciência, nós pecamos e tudo bem, Deus é bom, está de bom humor mesmo, tá, brincamos com Deus. Quando não adoramos em espírito e verdade. Foi lindo o louvor hoje. Eu creio em espírito e verdade hoje aqui, porque eu fiquei disfarçando ali, mas muitas lágrimas começaram. Porque Deus estava presente, amém? Quando precisamos de um avivamento, quando não há compromisso com a obra de Deus. Quando não há conversões na igreja. Quando não há conversões na igreja. Se não há conversões na igreja, querido, há alguma enfermidade acontecendo. Porque uma criança saudável cresce, um corpo saudável cresce sempre, amém? É ou não é? Se não cresce, tem alguma enfermidade, nós temos que orar para descobrir aonde está, e não tem nada a ver com as estratégias, tem tudo, né? A estratégia não tem nada a ver com a estratégia, tem a ver com a vida com Deus. E quando não há unidade na igreja, e quando eu falo unidade na igreja, não falo desse grupo aqui de Nova Estação. Não há unidade na igreja evangélica cristã no Brasil. Não há. Não há. Cada um está preocupado com o seu quadrado. É o meu rebanho, é o meu povo, é o meu discípulo. Então você não tem discípulo. O discípulo é de Jesus. Você é um instrumento para discipular. Mas o discípulo pertence a Ele. Você não tem igreja, a igreja é de Cristo. Não há milhares de igrejas. Há uma igreja de Cristo e muitas instituições que ocupam muitas vezes o lugar de Cristo. O candelabro não pode ser tirado do lugar.
Tiramos o candelabro do lugar, temos que nos arrepender. Nós colocamos o homem, muitas vezes, no lugar de Jesus. Cristo é o centro, amém, querido? Cristo tem que ser o centro. Somos uma igreja cristocêntrica. Se você tirar Cristo do centro, ou fica vazio, mas nunca fica vazio, porque alguém vai ocupar aquele lugar que não é Cristo. Isso é pecado. Eu quero dizer agora, terminando, né? Quais são os resultados de um avivamento? Que vai acontecer, já começou hoje, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A oração se tornará vital para o cristão. A santidade se tornará sua prioridade máxima. Santidade. Você vai querer ser parecido com Jesus Cristo. Você não vai querer ser menos do que ser parecido com Cristo. O diabo vai olhar para você, vai estremecer, porque não vê mais você, vê Cristo. Você vai brilhar tal luz que vai ofuscar as vistas daquele capeta que vive te atazanando. Ele vai tentar chegar perto de você e vai... Sabe por que muitas vezes nós fomos capengando pela vida? Porque tem espaço para o diabo tomar conta de nós. Mas se tiver a luz de Cristo, querido, é que nem morcego. Morcego não vive na luz, vive na escuridão. O diabo foge de você. Amém? Então a santidade se tornará a sua prioridade máxima. E o pecado nos levará aos prantos. Não choramos mais. Não há lágrimas. Não há lágrimas quando pecamos. Falo por mim, querido. Tudo isso é para mim. Não é para você. A gente peca, a gente briga com a esposa. Falando de coisinha do dia a dia, né? Maltrata, é mal educado, é grosso e pronto, quer que se dane e tal. Pô, para com isso. Temos que pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas e chorar lágrimas de arrependimento. E outro resultado, dentro dessa que eu estou falando, aliás, o primeiro aqui era, haverá uma revitalização da igreja. A igreja vai ter uma vida nova. Aí a oração se tornará vital, a santidade se tornará prioridade, e o pecado nos levará aos prantos, e a adoração tocará aos céus. Amém. E aos corações. Amém. Profundamente. Haverá um inconformismo com a situação da nação, que o levará a uma entrega total na obra do reino. Querido, eu fico incomodado com a nação. Quando eu falo nação, você sabe que existe uma diferença de país com nação. Tem país, e nação é o povo. Eu estou inconformado com o povo, um povo bom, um povo que não leva a sério nem a sua própria pátria, onde Deus o plantou. Pátria é a geografia. A igreja não leva a sério a pátria, a nação. Deus nos plantou nessa nação, nessa pátria, nessa terra. Deus nos plantou nessa terra e pela qual nós temos responsabilidades de orar por essa pátria, de orar pelas autoridades, de clamar pelo sangue de Jesus nesta nação. Amém, queridos? Isso tem que começar agora, tem que começar hoje. Nós não podemos nos conformar que o Brasil comece cada vez mais a ir para o buraco. Sabe por quê? Porque tem sido profetizado há 40 anos atrás, que o Brasil, além de ser o celeiro de alimento para o mundo, de água para o mundo, de ar puro para o mundo, o Brasil será um celeiro de missionários para o mundo. Os americanos vieram para a nossa nação e trouxeram o evangelho aqui, plantaram igreja aqui nesse país. E agora chegou a nossa vez de irmos para a Europa. E de irmos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mais ou menos. Mas na Europa não tem mais igreja. Está sendo alugado para boates. E tem igreja, né? Que sai os católicos e depois entra o evangelho. Mesma igreja. Tudo bem que devido ao aluguel até, né? Mas, cara, não dá para luz e treva, fica mais complicado, né? Cá entre nós. Haverá um inconformismo. Olhe para... Se você é brasileiro, pare de dizer que é do outro melhor. Não, o Brasil, ou não sei onde é melhor mesmo. Talvez seja porque eles tenham orado mais. Por que os Estados Unidos é uma grande nação? Porque a base é evangélica, a base é cristã. A base é cristã. E eles amam a sua paz. Você vai nos Estados Unidos, onde se bate o olho, onde você vai ter uma bandeira americana. E aqui, tem uma bandeira. Tu tem vergonha de hastear uma bandeira brasileira na janela da sua casa. E Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né,
buscar-me, deixar os seus pecados, eu virei e sararei a sua terra. Eu quero ver a minha terra sarada. E a única ferramenta de Deus para sarar a nossa terra é a igreja de Jesus Cristo. Não tem outra ferramenta. Não é, sabe? Ore pela economia, a economia vai salvar. A economia não salva, homem nenhum salva, presidente nenhum salva. Por isso temos que orar pelos nossos governantes. Quem salva e quem faz as mudanças é o céu vindo para a terra. Segunda coisa, nesse resultado de avivamento, é que os dons se manifestarão. Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Quantos aqui oram em língua estranha? É até estranho falar língua estranha nessa igreja. O que está acontecendo? Vamos ficar penteca aqui, gente. Deus vai derramar dons sobre nossas vidas. Surgirão pregadores, evangelistas, mestres, doutores, entre vocês, pastores, muitos pastores aqui, homens que falarão em língua e profetizarão, homens e mulheres, né, claro. Amém, querido? Um amém meio devagar, mas com bom começo já, vamos embora. Os dons se manifestarão, como manifestou em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos estavam lá amedrontados por causa dos fariseus, e de repente o Espírito Santo veio sobre eles, houve um estrondo todo mil, a cidade estava lotada, Pedro levantou-se com os 12 e saiu a pregar, 3, 4 mil pessoas se converteram num dia. Sabe por quê? Porque os dons se manifestou, e Pedro foi aquele mesmo cara que negou Jesus. Que mudança é essa? É o Espírito de Deus. E a sociedade, terceira resultado, a sociedade será impactada, amém? Tem perseguição? Sim, não tem problema. A sociedade será impactada. Pega as tuas duas mãos e fala assim: a minha cidade será impactada pelo avivamento. A minha região, o meu estado, a minha nação e o mundo será impactado pelo Evangelho, em nome de Jesus. E você é esse instrumento de Deus. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa rapidinha. O tempo está passando, mas nós estamos num momento de avivamento. Como manter o avivamento? A presença e o fogo do Espírito. Quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, alguns versículos aqui. O avivamento em País de Gales. País de Gales é um paísinho pequenininho, tem menos gente que Campinas. Campinas deve ter 1.300.000. País de Gales deve ter mais ou menos. Paísinho pequenininho ligado ao Reino Unido, faz parte, é um principado. E teve um avivamento no começo do século, 1904, 1905 lá. Milhares de pessoas se converteram. As pessoas iam numa cidade, pregar o Evangelho, e o povo da cidade saía junto com aquele outro povo que tinha chegado e vai para uma cidade seguinte. Mas durou de 1904 a 1905. Aí teve um avivamento na Rua Azusa, 1906. Durou muito pouco. E há muitos anos atrás eu ouvia que o último avivamento seria o movimento celular. E foi um grande avivamento. A igreja do Amazonas explodiu de gente. César Castelhano, lá na Colômbia, fui na igreja dele, ele reúne 100 mil pessoas no domingo, em 10 cultos. Sai um povo, chega outro, lota, fecha a porta, chegou atrasado, espera o próximo culto, que não pode entrar para atrapalhar. Nós chegamos atrasados e deixou a gente entrar, porque a gente era brasileiro. Você veio de fora, não sabe como que é aqui, então entramos, arrumou um lugar para a gente lá. Mas o mundo foi tomado por células. Houve críticas e tal. E hoje está arrefecido esse ministério. Nós estamos retomando aqui. Então, quinta-feira tem célula. Avivado, coração avivado, vai lá, 1 hora de ouvir uma palavrinha simples, palavrinha, modo de dizer, simples, uma oração, mas a presença de Deus vai tocar nas nossas vidas. Então, como manter o avivamento, querido? Eu vou dizer uma coisa para você, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Paulo fala assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenha na mais alta estima a expressão do vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhar em paz uns com os outros. Você tem aqui alguns pastores, o Hugo é o que está à frente, tem eu, tem o Zé, tem as pastoras. Você tem que assumir um compromisso com Deus de orar pelos seus pastores, ainda que você não goste dele.
Você não precisa gostar de mim, gostar do Hugo, gostar de Zé, gostar da Natália e da Ana Paula. Você não precisa gostar, você tem que orar. Se você não gosta, deixe o Espírito tocar teu coração, comece a pedir pecado, porque nós somos legal. Desculpa aí, mas, olha, é verdade. Ao invés de nós orarmos pelos nossos líderes, para que eles tenham cada vez mais intimidade com Deus, para transmitir a palavra de Deus a nós achamos que ele é um chato, e enjoamos dele, pô, esse cara não para de não sei o quê, o Hugo bate palma toda hora, o Hugo fica gritando aqui, não aguento mais. Então, não, ora pelo cara, o bicho já perdeu os cabelos depois que ficou pastor. Dá um jeito, vamos orar. Outros pastores virão. Coitado do Zé. O Zé, não tem o que falar do Zé, né, meu Deus do céu? O Zé é praticamente um anjo, não tem como falar dele. Vamos falar da Natália, então. Não, falar o quê da Natália? Tem uma palavra maravilhosa. Não tem, Ana Paula, minha filha, precisa voltar. Ana Paula tem jeito de bispa, cara. Ora por ela, né? Então, o avivamento acaba, sabe por quê? Porque o povo começa a fuxicar a vida dos seus líderes. E a Bíblia diz, ouçam os seus líderes e prospereis. E tem mais, fala, caminhai em paz uns com os outros. Para de brigaiada, não adianta nada isso. Irmãos, Paulo fala, também vos exortamos a que admoestei os sonolentos. Não o cara que tem sono quando eu estou falando, tem alguém com sono aí? Se tiver com sono, a gente termina. Alguém vai abrir a boca para terminar, não. Admoestei o sonolento, é o cara que, hoje eu não vou, hoje eu estou com dor de barriga, vai lá que Deus te cura. Não, querido, você está ficando em casa para ver televisão, Deus está te chamando para ouvir uma palavra que vai ser boa para a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar a história da tua família. Deus está te... Admoesteis os sonolentos, Paulo está falando aqui, os desanimados, né? Mesma coisa sempre. Você come arroz e feijão todo dia, rapaz? Não é? Todo dia, a saladinha está lá, o arroz e feijão está lá, de vez em quando tem uma comida diferentinha, mas o básico você tem. Nós precisamos querer pelo menos o básico da palavra de Deus. O sonolento, o desanimado, ampareis os fracos. Tem gente fraca, sempre vai ter gente fraca. Nós estamos amparando, amando essas pessoas. E sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. Pacientes, que virtude. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Que ele decida ser uma pessoa boa. Boa não é ser capacho, não é ser tonto. Uma pessoa boa, uma pessoa que está com disposição de coração para servir no que for preciso, que mais ajuda e que nunca acusa, nunca julga. Conservai permanentemente a vossa alegria. Dá para entender isso? Por que Paulo escreveu um negócio dele? Pessoal, vocês estão alegres? Quem está alegre aqui? Quem gostou do louvor aqui? Quem sentiu a presença de Deus? Está feliz, irmão? Com todos, apesar de ser segunda-feira, amanhã está feliz? Pois é, conservai permanentemente esta alegria, porque é isso que contagia, que impacta a sociedade. Orai constantemente. Constantemente, Senhor. Mas não é só na reunião de oração, constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Até isso, Senhor, dai graça em toda e qualquer circunstância. O Senhor sabe o que eu estou vivendo? Aprenda com aquilo que você está vivendo. Querido, você não precisa agradecer pelas circunstâncias, mas no meio dela dê graças a Deus. Sabe por quê? Porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus morreu na cruz por você. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Não trateis com desdém as profecias. Deus falou com você, guarda isso no teu coração, anota lá. Mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Amém? Olha, eu queria ler uma coisa aqui sobre a história eu só peguei País de Gales. Posso ler rapidinho? Posso ler? 3 minutos? Deixa eu ver se eu acho. Achei. Pensa o quê? Tecnologia, irmão. Pensa só você.
Fiz 72 anos, dia 2. Parabéns! Ó, menos. 72 anos com jeitinho de 45. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento no país de Gales, um minúsculo principado da Grã-Bretanha, ocorreu de 1904 a 1905 e foi um dos maiores avivamentos na história, dado o curto espaço de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. E o avivamento que Deus vai trazer agora vai marcar significativamente o século XXI. O país de Gales é um principado do Reino Unido, menor ainda que o estado brasileiro de Sergipe. No início do século XX, tinha uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. Então, deve ter uns 2, 3 milhões agora. A maioria trabalhava nas minas de carvão e metalúrgicas. Era uma região cheia de igrejas e capelas. Olha, é uma região cheia de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam uma igreja regularmente. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o evangelho. Numa época em que não havia rádio nem televisão, os cultos eram um acontecimento importante na sociedade. Admiravam-se as boas pregações que atraíam grandes audiências, grandes pregadores, eruditos, pessoal que falava bonito. Não é que nem eu. Que nem eu, coisa feia, que nem eu, não é como eu. Então, os caras eram bons pra caramba. Entretanto, algo estava faltando nessas pregações. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com a sua forma de transmissão. Eles estavam muito preocupados, os pastores pregavam bonito e tal, mas não acontecia, não tocava o coração. Talvez esteja acontecendo isso com as igrejas. A gente ouve 1000 mensagens na televisão e tudo mais, mas não toca o coração. Eu orei a Deus, Senhor, toca o coração dos meus irmãozinhos que estão lá na igreja hoje. Toca o coração. Faz diferença na vida deles, senão eu estou perdendo meu tempo, gastando energia. Está sendo bom para mim, mas eu quero que seja bom para eles também. Estou aqui para servir. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com toda a forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações eram aperfeiçoadas como uma obra de arte. E havia emoção de hino, entoação de hinos no final. Porém, algo estava errado. Faltava um elemento importante, a paixão pela mensagem. Paixão. Eu ainda me incomodo com cadeira vazia. Uma vez lá na Sara Nossa Terra, no culto, eu vi que faltava muita gente, não sei se a Ju vai lembrar disso. Eu falei, gente, pega toda a cadeira vazia, traz aqui para ver. E fez uma pilha de cadeira enorme, dos dois lados, de cadeiras vazias. E sobrou espaço depois entre o cadeiro. Eu falei, gente, vamos, estenda a tua mão, vamos orar por isso aqui. Esse monte de cadeira vazia aqui. Eu me incomodo com cadeira vazia. Pastor gosta de igreja cheia. Então, você que não veio hoje, que está me vendo, venha no próximo domingo, pelo amor de Deus. Porque vai ter coisa boa para você. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. Uma dessas pessoas era um homem chamado Jim Howell. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamando o povo galês a buscar Deus por algo novo. Esse é o caminho, vamos buscar Deus por algo novo. A maior necessidade da nação galesa, hoje ele escreveu, é avivamento espiritual, não apenas transformação social, mas avivamento espiritual, algo que alcance as profundezas do coração. Se fosse a última coisa que eu pudesse dizer a esta nação, esse cara está falando, ele concluiu, eu gostaria de dizer que precisamos de um avivamento. Pega a tua mão e fala, nós também precisamos de um avivamento. De repente, em 3 semanas depois ele morreu. Ele não viu o avivamento, ele morreu. Você pode ver na internet isso aqui, viu, gente? Você acha que eu sei tudo isso? Não, fui ler, não, no meu amigo Google. De repente, as pessoas começaram a clamar a Deus. Era algo realmente notável. Muitas pessoas estavam orando por avivamento, reconhecendo que o estado espiritual em que estavam não era o que deveria ser. Um outro líder que sentiu a carga de buscar o avivamento era Joseph Jenkins. Em uma pequena vila chamada New Quay, esse pastor estava profundamente preocupado com a falta de unção na sua própria pregação, o que o compeliu a buscar intensamente uma vida mais profunda em Cristo. Ele sentiu cada vez mais o fardo por causa da indiferença entre os cristãos. Havia muita indiferença entre os cristãos ao seu redor e a apatia dos jovens na sua própria igreja. Exortou-os seriamente a obedecer ao Espírito. Na passagem do ano de 1903 para 1904, ele organizou uma conferência sobre a vida espiritual, em que testemunhou como o Espírito Santo havia inflamado sua vida
como que através de uma chama de fogo. Deu esse testemunho lá, né? Depois de um culto de domingo à noite, em fevereiro de 1904, uma adolescente chamada Florrie Evans veio pedir conselho ao pastor. Ela estava profundamente incomodada com a falta de paz interior. A gente procura pastor quando está com problema de relacionamento, encrencado com alguma coisa. Essa menina foi procurar o pastor e disse: eu estou incomodado com a minha vida espiritual, preciso mais de Deus. O pastor lhe fez uma pergunta sábia: como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Como que você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor seu? Ele é o Senhor da tua vida? E eu fiz essa avaliação, falei: nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes eu sou o Senhor da minha vida. Enquanto você for o Senhor da sua vida, até que você entregue pessoal, assim, de maneira total, absoluta, a sua vida a Jesus, Deus não pode agir. É a questão do dinheiro que você falou aqui. Deus pede 10%, deixa 90% com você. Esse 90% só vai dar para você pagar as suas contas se você der os 10%. Se você ficar com 100%, vai faltar. Se você falar: Senhor, você não sabe quantas contas eu tenho, né? Então não vai dar para pagar mesmo, porque então eu vou ficar com o dinheiro do Senhor. Você é o ladrão. Devolve, o 10 é meu, não é seu. Eu quero os 10 para fazer os 90 multiplicar. Entende, querido? O que eu estava querendo dizer era isso. É para você ser abençoado. Como está a sua relação com o Senhor Jesus Cristo? E ela respondeu: eu não estou muito bem, ela respondeu. Tenho medo de... Olha o que é que ela respondeu, essa menina. Tenho medo de que, se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Eu, uma vez, falei para Deus: olha, eu não sou Moisés, não sou Abraão, eu sou Zé Mané. Então, por favor, não me mande para o Afeganistão. Não me mande para a África. O casal estava aqui da África. Eu falei: nossa, casal abençoado, misericórdia, né? Manda o Jean Kaline. Lugar bom. E ela falou isso. E naquela noite, porém, ela enfrentou os seus temores e entregou sua vida inteiramente a Jesus como Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa. Poder resolver essa questão tão cedo na vida. Ela tinha apenas 16 anos. Né? E não ter que esperar até a fase adulta com tantas complicações demais. Uma semana depois, Joseph Jenkins, estou acabando, estava numa reunião com os jovens da sua igreja. Era um domingo de manhã. Os jovens, embora não muito dinâmicos, eram moralmente decentes, pessoas do bem, bem comportadas e tudo mais. E ele faz a pergunta: o que Jesus significa para você? Jenkins perguntou. Houve um longo e pesado silêncio. Finalmente, um garoto se manifestou. Jesus é a luz do mundo, disse ele. Não, respondeu Jenkins, não é isso que quero. Quero saber o que Jesus significa para você. Outro silêncio pesado. Foi aí que Florrie Evans, essa menina, se levantou, se pôs de pé, como se um de vocês ficasse em pé. E ela disse: eu não sei exatamente o que eu posso dizer esta manhã. Disse ela com voz trêmula, hesitante. Ela disse o seguinte: mas eu amo o Senhor Jesus Cristo com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Palavra simples, sem nada de muito especial. Muitos de nós poderíamos ficar em pé e dizer as mesmas palavras com sinceridade, nada aconteceria, mas não foi apenas o que ela disse, mas como disse. Deus estava preparando um combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas, só estava faltando a faísca, que chegou com essa confissão feita por uma adolescente tímida, que tivera uma experiência genuína com Deus. Você precisa ter uma experiência genuína com Deus. Não dá só para simplesmente dizer que é cristão, e sem uma experiência genuína com Deus. E agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito. Assim foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Algo foi iniciado ali mesmo naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso da presença de Deus. Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo, sentiram que suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento e depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. E à medida que a bênção em New Quay,
o lugar, né? Foi divulgado em outros lugares, as portas começaram a se abrir, levado pelo seu pastor. Esse grupo de jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações. Quantos aqui oraram por mim para eu pregar hoje? 1, 2, 3. Eu quero que todo mundo assuma o compromisso de orar pelo pregador da noite. Porque se pensa que é fácil, ore. E cantavam, oravam pelas pregações e cantavam no final. Conversões e conferências e tal. Ok? Estamos vendo dias, querido, agora aqui para nós, em que milhares dizem que creem em Deus. No entanto, lhes falta a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus, de ter um relacionamento vivo com Deus. No avivamento de País de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus em pessoas que já criam nele. Pessoas já criam nele, mas precisavam de um toque de Deus. Mas que só tinham uma mente carnal e cultural. E uma das palavras-chave do avivamento era segurança, certeza. As pessoas descobriam que Deus as amava, que havia feito algo permanente em suas vidas, algo que podiam ter certeza. Deus transforma, amém? Deus transforma, Ele ama, não somente o mundo, mas ama a mim, ama você também. É claro que Ele ama o mundo, mas Ele também me ama e me transforma. E posso saber que Ele me ama. É a passagem da religião à realidade espiritual. Amém, querido? Eu quero só ensinar você como que nós vamos fazer aqui. A banda pode subir aqui, vamos cantar um canto. Você vai fazer o seguinte, você vai começar a orar pelo avivamento nessa nação, todos os dias, bem simples. Você vai chegar de manhã cedo e vai dizer assim: Senhor, obrigado por esta noite que o Senhor me deu de descanso, e obrigado por este dia que o Senhor está me dando, eu confio no teu sustento. Agora, Senhor, deixa eu pedir uma coisa mais importante, eu quero pedir a coisa mais importante para a minha vida: aviva o meu coração e aviva a tua igreja. Aí chega na hora do almoço, você vai chegar lá com a sua esposa, com a sua família. Senhor, obrigado pela minha família, obrigado por esse alimento, e agora eu vou pedir para o Senhor uma coisa mais importante para a minha vida: aviva o meu coração e aviva a igreja, Senhor, salva a nossa nação. E quando chega a noite, você vai dormir, você ora para a sua esposa, a esposa ora pelo marido, ora pelos filhos, pede e agradece pela noite e fala: Senhor, quero pedir a coisa mais importante para a minha vida, é que o Senhor avive o meu coração e avive a minha igreja, a tua igreja, e transforme a nossa nação. Fazer só isso e durma em paz, porque a Bíblia diz que enquanto seus filhos dormem, Deus os alimenta. Acho que é isso, não sei se é bem isso, mas enquanto você dorme, depois dessa oração, Deus está produzindo uma mudança na tua alma, na tua vida, na tua família, nos seus vizinhos, na cidade, no país. Amém, querido? Vamos cantar esse canto, fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem para a gente, porque além da misericórdia dEle que se renova toda manhã, sempre Ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana, que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Tchau!